Família, aqui um papo sério. Se você for bem direto e ignorar os padrões de beleza e parar pra reparar, os seres humanos são bem estranhos, né? Se a gente for pra pensar, olha o que a gente tem dedos, a gente tem nariz, a gente tem boca, olha, essa criatura... Bom, você vê que outras também tem, mas como a gente é estranho, olha o que a gente consegue fazer, cara. Não sobra muita coisa pra que a gente fale assim, nossa, isso aqui é normal. Não tem nada de normal no mundo, né? Mas mesmo com a nossa estranheza, olhando de maneira geral, todos os seres humanos são meio parecidos uns com os outros, mudando alguns detalhes, né? Porém, também há casos bem raros em que pessoas possuem aparência genuinamente única. E essas pessoas serão o foco no vídeo de hoje, tá? Então já deixa seu like, não se inscreva de se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu. E sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Os pés de Wang Feng. Wang Feng é uma pessoa com uma característica física bem especial, que no Brasil ela facilmente seria confundida com a lenda folclórica do Curupira. Como você já deve ter deduzido, Wang Feng nasceu com uma doença genética, que fez com que seus pés se formassem ao contrário, sendo voltados ali literalmente para trás. O mesmo ocorre com as suas mãos, mas nesse caso os efeitos da deformidade genética não são tão intensos assim. Apesar disso, Wang é um caso para se tornar inspiração, viu? Uma vez que ela ignora todas as chances ruins de, bom, não seguir tão plenamente na vida pra viver a vida completamente normal, viu? Segundo ela mesma, seus problemas de nascença foram pedras no seu caminho por vários anos, principalmente na primeira infância, onde as outras crianças não sabiam lidar muito bem com a sua condição. No entanto, desde pequena, ela disse que se esforçava pra viver como se não tivesse nada de anormal. E meus queridos, ela consegue, viu? Mesmo tendo médicos falando desde quando ela era uma criança que a sua condição a impediria de andar a partir da adolescência, quando ela tinha 17 anos de idade, Wang não era apenas capaz de correr, como também era a pessoa mais rápida da sua turma na época. Aos 30 anos, Wang diz estar tão acostumada a viver com os seus membros do jeito que elas são, que ela até esquece que possui alguma deficiência, já que a condição não chega a atrapalhar em nada na sua vida. Desse modo, mesmo recebendo diversas propostas de médicos que afirmam serem capazes de restaurar os seus membros para uma posição ali que, digamos, normal, Wang se recusa, dizendo que teria mais transtorno para passar ali pelo processo de cirurgia, de recuperação, enfim, envolvendo meses ali que ela não gostaria não, ela prefere viver desse jeito que ela nasceu. Mesmo ainda recebendo olhares confusos e assustados pela rua, basta passar algumas horinhas ao seu lado para que qualquer pessoa simplesmente até pare de notar em qualquer coisa diferente que ela tenha. É incrível, né? Meia cabeça. Uma das coisas que a gente aprende rápido desde pequeno é a importância em preservar o nosso coração e o cérebro, né? Já que são dois os principais órgãos responsáveis por nos permitir a vida. Eles trabalham em conjunto e uma parada de qualquer um deles, bom, resultaria no seu falecimento em menos de 10 minutos ali, dependendo da gravidade do acontecimento, né? Então, quando olhamos para a imagem de Carlos Rodrigues, imediatamente ficamos assustados com a sua aparência, uma vez que o rapaz não tem metade do seu crânio. Mesmo dessa forma, Carlos Rodrigues tem uma vida normal, digo, se é que podemos dizer que ele vive de uma maneira normal, né? Isso porque desde antes de sofrer o acidente que lhe colocou nessa situação, Carlos já vivia ali uma vida complicada, sendo o que podemos dizer de um jovem delinquente, desde os seus 12 anos de idade, família. No entanto, sua vida mudou por completo aos 14 anos de idade, quando um jovem, em uma noite de farra ali com os amigos, abusou de bebidas alcoólicas e roubou um carro, mesmo sem saber dirigir. Bom, isso acabou resultando em um acidente devastador. Durante aquela pancada, por não estar usando um cinto de segurança, Carlos foi arremessado pelo para-brisa e a força do impacto no vidro lhe causou um traumatismo craniano tão intenso que, para se manter vivo, foi necessário remover praticamente metade do seu cérebro. Apesar disso, ele tem uma vida normal, o que pode acabar sendo um choque para muitas pessoas, já que isso parecia algo impossível, né? Só que o cérebro humano é extremamente plástico. Quando bem jovem, com ele ainda tendo apenas 14 anos, Carlos estava no auge da plasticidade cerebral. Assim, mesmo que ele tenha perdido uma quantidade gigantesca de massa encefálica, seu cérebro é capaz de reconfigurar as funções ali, utilizando outras partes para trabalhar naquilo que foi perdido. É incrível a capacidade do cérebro, né? Mulher gato.
As cirurgias plásticas surgiram na história inicialmente apenas como um processo de reconstrução, ou seja, você vai ali corrigir algo que foi destruído em um corpo humano por algum acidente, talvez ali fazendo a pessoa voltar à aparência original. Mas durante o período das duas grandes guerras, os médicos cirurgiões plásticos tiveram uma quantidade de clientela muito grande, que, bom, foram necessárias ali que muitos profissionais se especializassem nessa área, já que a quantidade de pessoas que foram desfiguradas por conta de ataques de bombas ou até mesmo químicos nunca foi tão grande, né? Só que, bom, nesse contexto, uma hora a guerra acabou e esses profissionais rapidamente ficaram sem trabalho, mas foi nesse momento em que a sociedade moderna, por meio de propagandas bem feitas, acabou desenvolvendo uma nova classe para os processos plásticos, que passou a ser conhecida como as cirurgias plásticas cosméticas. Esse modelo, que acabou atraindo as pessoas das mais altas classes da sociedade, passou a ser muito apreciado, algo que apenas ampliou com o decorrer do tempo, até chegar nos dias de hoje, que temos cirurgias plásticas que nem sequer chegam a trabalhar com reconstrução, focando ali apenas em cosméticas. E bom, mais ou menos isso aconteceu com Jocelyn Winstead, também conhecida como a Mulher Gato, uma socialite suíça que já chegou a gastar mais de 20 milhões de dólares em cirurgias plásticas cosméticas, o que na prática não chegou nem a arranhar a sua fortuna, né? Já que ela é herdeira de mais de 12 bilhões de dólares. Seu caso é tão excepcional que ela vai chegar até a ganhar um documentário contando a sua história e o processo que levou ela até lá. Olha só, que incrível a modificação, né? A cabeça gigante. Sempre que fazemos uma lista de pessoas com alguma condição genética rara, uma ou mais pessoas da Índia vai aparecer. Isso pode levar alguns de vocês a fazer uma falsa associação, imaginando que a Índia poderia de alguma forma ter mais chances de casos assim surgirem. No entanto, isso é apenas uma questão de probabilidade, viu, família? Já que estamos falando aqui de um país, né, que de acordo com o censo de 2021 possui mais de 1 bilhão e 300 mil habitantes. Então, por uma quantidade absurda de gente, óbvio que eventualmente tem alguém que, né, que nasce diferente. Isso é válido para países como a China, Rússia também, tá? Mas bom, vamos falar agora sobre o caso de Runa Begun, uma jovem que nasceu numa região chamada de Tripura,